Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Na noite de hoje, estaremos dando continuidade ao estudo do livro Conduta Espírita, capítulo 38, Perante o Tempo. Nós também gostaríamos de saudar as casas do 32º seu, aos 128 inscritos no nosso canal e aos frequentadores e trabalhadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Bem, o tema da noite de hoje, a conduta espírita perante o tempo, faz com que nós reflitamos a respeito da importância do tempo. Bem, nós espíritas estudamos que a reencarnação ela é fundamental para o espírito dentro de um processo de evolução intelecto-moral. Ele desenvolve a inteligência e a moralidade, e isso através das reencarnações. As reencarnações, elas têm um prazo, têm uma validade. Eu costumo dizer que o nosso corpo físico ele tem uma validade, e essa validade ela é observada cada vez que nós nos olhamos no espelho. Então vão aparecendo os cabelos brancos, as rugas, o rosto marcado, e isso são registros de que o tempo da nossa reencarnação está passando. Então, a importância do tempo para nós espíritas, ela tem a importância da reencarnação. Se a reencarnação tem a finalidade de proporcionar evolução intelectual e moral por meio das escolhas que nós, espíritos, fazemos quando estamos reencarnados. Ou seja, o uso do tempo que fazemos durante o dia, diante de cada tarefa, ele é fundamental, porque a nossa evolução intelecto-moral, ela vai se dar justamente aí, nas experiências diárias, em família, no trabalho, na sociedade, e a maneira como nós utilizamos esse tempo, a maneira como nós aproveitamos esse tempo, a maneira como nós vivenciamos as nossas experiências é que vão determinar o sucesso ou o insucesso na nossa reencarnação. Então, perante o tempo, começa André Luiz, em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas em conversações estéreis, ocupações fantásticas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Então, André Luiz, ele sempre começa nos capítulos do livro Conduta Espírita fazendo um conselho, uma orientação. E embaixo ele faz uma afirmação com uma frase, e é nessa afirmação que ele define muito bem o seu pensamento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Por que o tempo é patrimônio divino? O tempo, ele é um patrimônio divino porque o tempo, ele é determinado por Deus. Quando Deus cria a matéria, essa matéria ela tem uma durabilidade. Então, nós temos a tríade universal, né? Deus, Espírito e Matéria. A gente aprende isso também na doutrina, nas obras da codificação. Deus é aquele que cria tudo e que nunca foi criado. O Espírito é a criação inteligente e a matéria é a criação de Deus, que é destituída de inteligência. E o Espírito, ele evolui através da matéria. Ou seja, o tempo do espírito, ele é determinado, ele está muito vinculado em relação à matéria. No nosso caso, o espírito precisa reencarnar, precisa estar num corpo de
carne e osso para ele vivenciar as experiências e, a partir daí, a aquisição de virtudes e de valores ético-morais. Então, é nesse sentido que o tempo, ele é um patrimônio divino, porque o nosso corpo foi criado por Deus, foi criado pelo Pai. E a matéria, ela tem um tempo de duração, qualquer que seja ela. A matéria, ela nunca permanece no mesmo estado eternamente. Eterno somente Deus, e imortal só o Espírito. E outro ponto que devemos considerar, que o tempo é patrimônio divino, no aspecto moral, porque a partir do momento que nós não determinamos o tempo, nós espíritos, porque somos criados por Deus, esse tempo que nos é concedido, ou seja, essa moeda divina que é o tempo, e portanto a reencarnação, ela tem uma durabilidade. Esse tempo é para nós utilizarmos na construção de um homem novo, na construção de um espírito melhor. Então, o nosso tempo, o uso do nosso tempo deve ser empregado, acima de tudo, para a renovação, para a reforma espiritual nossa. Então, malbaratar o tempo, desperdiçar o tempo com conversas que não vai nos acrescentar nada, e hoje nós temos aí a internet, né? Então, muitas vezes, as pessoas desperdiçam horas e horas e horas conversando e falando uma série de coisas que é desperdício de tempo. É um desperdício de tempo porque aquela conversa ou aqueles debates que ocorrem muitas vezes não geram nenhum crescimento, nenhum conhecimento, não agrega valores que nos permita crescer como espíritos. Então, devemos estar alerta em relação ao uso do tempo que nós fazemos ao conversar, ao nos distrairmos, né? Hoje existe até uma expressão maratonar, né? Que é muito utilizada para as pessoas que ficam horas e horas assistindo as séries, né? Netflix, né? Tem Globoplay, hoje tem uma série de plataformas aí de internet, que é também algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Para nós não ficarmos horas e horas desperdiçando tempo quando nós poderíamos empregar na nossa educação. Continua André Luiz. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Então, aqui já tem um outro conselho de André Luiz em relação ao uso do tempo. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas, né? A gente trabalha, depois vai para a academia, depois faz outra coisa, enfim, e a gente vai ver a nossa semana, ela está repleta de atividades. Só que são atividades que muitas vezes ficam pela metade. Você pode realizar 5, 6, 7 atividades, mas muitas vezes nós não nos aprofundamos em cada atividade e fica tudo aos pedaços, pela metade. Então eu faço curso de inglês, eu faço mestrado, eu trabalho, eu vou ao centro espírita, eu vou à academia, depois né? Enfim, e aí a questão é o seguinte, fica tudo pela metade. Então, fazer muito nem sempre significa fazer bem. É isso que André Luiz nos orienta. E isso é uma questão de disciplina. Nós temos que nos autodisciplinar, ou seja, procurar realizar atividades e tarefas, mas que a gente possa dar conta. Não adianta nós nos vincularmos a uma série de tarefas, e aí também inclui a atividade no centro espírita, se nós não vamos conseguir dar conta. Então eu me proponho a evangelizar, me proponho a
a coordenar a ESD, eu me proponho a participar da reunião mediúnica, eu me proponho a estar vinculado à atividade social no centro espírita, e aí, chega no final, eu não consigo me aprofundar em nenhuma delas, fico na superficialidade de todas essas atividades. Então, André Luiz, ele nos orienta a termos disciplina na escolha e sermos comedidos na escolha da quantidade de tarefas que temos que fazer, né? Para que nós possamos fazer com qualidade. Não adianta você ler 500, 200, né, 30 livros espíritas no ano e você não se aprofundou em nenhum. É melhor você ler um e se aprofundar naquele um, que você, com certeza, vai adquirir muito mais conhecimento do que ter lido 20 ou ter lido 10 livros e ter ficado na superficialidade de todos. Então, isso é um uso errado do tempo. Quando nós abraçamos mais tarefas do que poderemos dar conta, isso é um uso indevido também do tempo. Isso é uma indisciplina. Fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Então, muitas vezes nós nos lamentamos por ocorrências do passado. E aí, ocorrências mal sucedidas. Ou porque nós fizemos algo no passado que acarretou consequência para nós e para outras pessoas. Pode ser um vício, pode ter sido oportunidade que nós não aproveitamos, de estudo, de trabalho, porque à época nós éramos talvez inconsequentes, imaturos, não tínhamos a experiência que temos hoje. E aí André Luiz diz o seguinte: se nós não aproveitamos as oportunidades do passado, nós não devemos ficar chorando o passado. É fundamental nós nos concentrarmos no presente, e se nós não conseguimos modificar o passado, porque ele já nos escapou, é fundamental que nós possamos ter o controle daquilo que estamos fazendo no presente para ter um futuro melhor. E aí é quando ele diz que o passado é a raiz do presente. Ou seja, aquilo que eu fiz no passado repercute no meu presente, mas aquilo que eu fizer no meu presente será o meu futuro. Então eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um futuro melhor. E aí é o uso do tempo como um recomeço, como um recomeçar. É o uso do tempo agora de forma mais experiente, mais acertada, né? Então, isso é muito comum em nossas vidas. Quantas pessoas às vezes têm filhos muito jovens e por uma série de situações não planejaram, e isso acaba trazendo consequências em suas vidas, né? E aí nós temos N situações que muitas vezes nós antecipamos na nossa vida e que acaba trazendo consequências. Você não consegue terminar os estudos no tempo que você iria terminar, e acaba desencadeando uma sucessão de fatos e acontecimentos que não necessariamente eram para ocorrer naquele momento. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. O amanhã germinará das sementes de hoje. Então, o que André Luiz aqui ele nos orienta já em relação ao futuro, né? E aí a questão da ansiedade. Então, nós não devemos alimentar ansiedades, nós não devemos antecipar o futuro, nós não devemos determinar o futuro se ele ainda não aconteceu.
Então, nós devemos nos ocupar com o presente, com os deveres e os encargos que nós temos no momento presente, e se nós fizermos um bom trabalho, se nós desempenharmos bem as nossas tarefas no presente, teremos um amanhã, já que o que eu faço hoje é semente para amanhã. Então, se eu trabalho bem hoje, amanhã provavelmente eu terei tempos melhores. Então, a preocupação, o deslocamento da nossa alma, da nossa mente com o futuro, nos tira do presente. E a partir do momento que nós não estamos no presente, com a cabeça no futuro, preocupado com o que vai vir, e isso a gente não tem a mínima noção de como vai ser o nosso futuro, a gente esquece do presente, a gente não trabalha, não se ocupa com o presente, e quando chegar o futuro, nós sofreremos as consequências de um presente que nós não trabalhamos porque estávamos com a cabeça no futuro, né? É aquela questão da ansiedade. Então, é fundamental que nós nos afastemos das aflições descabidas. Amanhã pertence a Deus, a cada dia basta o seu mal, a cada dia é um novo dia. Essa deve ser a nossa postura. Nunca ficar determinando ou, hoje, mais uma vez, né, sempre falando, eu vi no Facebook isso, eu vi no YouTube isso, eu vi no canal tal falando isso, né? É fundamental nós nos concentrarmos no presente e não acompanhar, não acreditar em tudo que nós assistimos. Porque somente Deus, somente o nosso Pai e os espíritos superiores é que podem ter, e principalmente, né, Deus sabe melhor para todos nós o que irá acontecer. Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Aqui é a questão da oportunidade. Muitas vezes nós perdemos o tempo, a oportunidade do auxílio. Nós temos a oportunidade de ajudar um parente, um amigo, uma pessoa na rua, e nós perdemos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de ouvir um parente, um tio que nos liga e que precisa falar, e muitas vezes nós estamos correndo, estamos desatentos e perdemos a oportunidade de ofertar o ouvido, de oferecer uma palavra, de dispensar a atenção àquela pessoa, e aquela pessoa a gente não sabe, no dia seguinte ela pode não estar mais junto de nós, pode desencarnar, pode mudar de endereço, poderemos perder o contato. Então, a oportunidade de praticar o bem é nossa, ela não volta mais. Aquela oportunidade ela não volta mais. Poderá surgir, e com certeza surgirão outras oportunidades de auxílio, mas aquela em especial, aquela oportunidade não volta mais. Então é preciso nós estarmos atentos ao tempo da caridade, ao tempo de auxiliar aquele que está perto de nós. Prestar atenção nas pessoas que estão próximas de nós, prestar atenção no lugar onde nós estamos, seja na família, no trabalho, na rua, estar menos distraídos com uma diversidade de situações e de assuntos e de temas, fazendo com que a gente não perceba o tempo do auxílio, o tempo de ajudar, muitas vezes, aquele que precisa. Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros.
quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Então, quando nós estamos disponíveis internamente, quando a nossa alma tem a boa vontade, quando nós estamos abertos para auxiliar, disponíveis para auxiliar em qualquer situação, sem impor condições, o bem, ele aparece sempre como oportunidade. Agora, quando nós fechamos a nossa alma, não estamos disponíveis para o outro, então não surge, não aparece o tempo de auxiliar. Ou seja, a oportunidade, ela está ali, só que nós não enxergamos aquilo como oportunidade. Ou simplesmente, por nós não estarmos disponíveis internamente, com boa vontade, nós iremos buscar pessoas e também situações onde nós não estaremos disponíveis para ajuda. Então, ainda que assoberbados de realizações, diz André Luiz, e tarefas, jamais devemos nos fechar para a prática do bem. Divaldo Pereira Franco, uma vez ele falou isso, né? Somente quem não tem tempo é que tem tempo para fazer alguma coisa. Ou seja, aquela pessoa que já está muito assoberbada, que já tem muita coisa para fazer, geralmente essas pessoas elas encontram mais tempo ainda para fazer alguma coisa, porque estão disponíveis, estão abertas para a vida, estão abertas para a prática do bem e são atraídas, então, para aquelas situações onde elas possam praticar o bem. Agora, quando nós nos fechamos, permitimos que o egoísmo tome conta da nossa alma, do nosso espírito, a gente nunca tem tempo para nada, nunca tem tempo para ninguém, né? Ou seja, nós fazemos um uso do tempo não para auxiliar ou para ajudar, mas sempre para buscar coisas, para nos distrair, para estarmos fazendo um uso do tempo para um prazer próprio. E aí André Luiz encerra com uma passagem de João, capítulo 7, versículo 6. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus. É verdade, né? Se nós entendermos que ainda não é chegado o meu tempo, né? E o tempo de Jesus, se nós lembrarmos daquela passagem, né? O meu reino, o reino de Deus, o meu reino ainda não é aqui, porque o reino da terra ainda é um mundo de provas e expiações, então até o reino de Jesus se fizer presente no coração dos homens, ainda não é o tempo, né? Nesse sentido. Mas para nós que somos espíritos, que necessitamos caminhar e evoluir, sempre é o nosso tempo de quê? De trabalho a benefício próprio, a benefício de nós mesmos, de melhorar a nossa alma, de construir um homem novo em nós, de corrigir as nossas imperfeições. Então, o tempo que nós temos na nossa encarnação, na nossa reencarnação, é um tempo precioso. A reencarnação passa muito rápido e é fundamental que nós possamos ter uma compreensão mais profunda do tempo da nossa vida. Há pouco tempo, né, eu tinha 18 anos, né, 20 anos. Hoje eu tenho 47, quase 50 anos. Então, o tempo, o relógio da reencarnação, ele é muito rápido. E se nós não nos concentrarmos no presente, se nós não nos ocuparmos com as nossas imperfeições, se nós continuarmos distraídos com o mundo e com os seus fatos, os seus acontecimentos, nós iremos ser surpreendidos pela desencarnação e muitas vezes poderemos entrar em uma faixa de tristeza no mundo espiritual. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela diz
que a qualquer momento a desencarnação pode chegar. Então, nem todos irão envelhecer para desencarnar. Então, esse também é mais um ponto que nós devemos considerar para qualificar, dar qualidade melhor ao nosso tempo, para estudarmos, para rever nossas imperfeições, para estarmos com as pessoas que nós amamos, que nós gostamos e também para com aqueles que precisam de ajuda e de auxílio, para que quando o desencarne chegar em nós, o desencarne, né? O fenômeno da desencarnação possa nos encontrar numa situação de trabalho e de ocupação útil do nosso tempo. Que a paz de Jesus esteja com todos.